Também, eu acho que eles vão voltar muito parecidos. Mas tem um detalhe só que eu tenho que avaliar, que é que o Grêmio perdeu, por enquanto, um titular e o Inter não perdeu nenhum. Portanto, o Grêmio vai voltar um pouco pior em relação a ele, Grêmio, não em relação ao Internacional. Portanto, para mim, o Grêmio porque perdeu um titular. E faço um esclarecimento aqui, tá? Mais uma vez reforço essa situação, porque o Fabiano Baldassi, na última sexta-feira, que tu não estavas aqui, estava tomando sopa com capelete. Aliás, eu vi o programa de vocês, foi lindo o debate do César com o Baldassi. O Baldassi ficou incomodando, dizendo o seguinte, o Grêmio, olha, tanto era a prova que era uma, como é que era um mico, que era um King Kong do Grêmio que está contratando o Jorge. Gente, olha, posso queimar a língua, mas a informação de hoje, segunda-feira, 8 de junho, é que o Grêmio não contrata Jorge, lateral esquerdo, Santos, que está no Mônaco, que pertence ao Mônaco. Não tem. O Grêmio perde o Caio Henrique porque tinha uma cláusula de retorno. Eu penso que essa cláusula é válida, porque aí o Jorge. Ou é isso ou tu não tem o jogador, mas também é uma questão financeira. E contratar o Jorge não dá. Então, eu não faço essa crise que o Meneghetti faz, dizendo, perdeu um titular. Cara, hoje nós não temos que começar a pensar. Eu não faço crise nenhuma, nisso. Eu não sei onde é que tu viu crise. Só falei que é o único detalhe que diferencia um e o outro é um detalhe pragmático e prático. O Inter não perdeu ninguém por enquanto e o Grêmio perdeu um titular. Pronto. Na minha essa opinião, esse voltar bem, voltar melhor, vai ter uma figura que vai ser definitiva para Grêmio Internacional, a administração do vestiário, porque não vai ter dinheiro, vai atrasar salário, vai ter que se administrar a vaidade dentro do vestiário. Aí nós vamos ver se o Grêmio tem mais liderança dentro do vestiário ou se o Inter tem. Hoje o vestiário do Grêmio hoje é administrado por Skype, né? Não, pelo Renato que tá nesse fora. momento por Skype, né? Esse vai ser o ponto, mas esse vai ser o ponto definitivo. E aí eu coloco a grande liderança do vestiário do Internacional, dizem que é o D'Alessandro. Eu acho que a grande liderança do vestiário do Inter chama-se Alessandro, que é o vice-futebol. E no Grêmio, a grande liderança é Paulo Luz junto com o Renato. Eles é que vão administrar. E nós vamos saber, no final desse processo, quem está melhor. Quem hoje, na Interativa ali. Interativa é hoje, não é no final do processo. Eu vejo que, neste momento, o Grêmio tem mais força de grupo do que o Internacional ainda, porque o grupo do Inter está... Mas a comparação não é essa, quem tem mais força. Pergunta, bota aí, Matheus Schenck, para eles, bota aí. Dificuldade. Pergunta não é essa. Quem vai ter mais dificuldade, o Grêmio ou o Internacional? O Inter, por isso. Mas o Inter não perdeu nada, não mudou nada no Inter. Não, porque vai ter mais dificuldade em administrar o seu jogador. Bom, a minha linha de pensamento é o seguinte, eu vou lá antes da pandemia, até. Antes da pandemia, quando começou a pandemia, a gente perguntava assim, quem pode perder mais com a parada? E a minha resposta era o Internacional. Por quê? Porque o conceito de futebol do Eduardo Cudê, o qual eu gosto demais, ele começou a dar frutos. E logo que ele começou a dar frutos, teve a parada. E aí, naturalmente, quando você está azeitando a engrenagem do carro, naturalmente o potencial dele, ele vai ser tirado naquele curto período de tempo, que parou. Então, automaticamente, por isso, embora o esquema já montado, mecanizado do Renato, ele não vinha rendendo tanto assim quanto ele pode render. Então, só que o Grêmio já vem com uma montagem de longo tempo. O Grêmio, por exemplo, perdeu o lateral, que o Meneghetti fala, mas ele vai retomar ele retoma um menino de qualidade, que é o Jean-Pierre, que dá um outro suporte. Então, eu estou elogiando o Inter, não me confunda, viu, Meneghetti? Eu estou elogiando o sistema do Cudê. Só que eu penso que por ele estar ainda colocando a metodologia em prática, por essa parada, o Internacional pode ser mais prejudicado. Eu não tenho como falar do futuro sem olhar para o passado. Não há como. A única base que nós temos é o que aconteceu até então. E o que aconteceu até então é um Renato Portaluppi que muda o esquema do Grêmio, que bota 3 volantes, que não fixa... o Thiago Neves não estava tão em forma física assim, mas não fixa o Thiago, ainda não tinha o Jean-Pierre, tentou mudar o posicionamento do Everton Cebolinha, colocando ele mais para dentro e apostando num esquema com um centroavante e 2 caras que sabiam cruzar, e ele perde o cara que sabe cruzar da esquerda. Enquanto isso, o Cudê refez o seu conceito, colocou o Edenilson no meio, que era um acerto, tem o Marcos Guilherme para buscar uma segunda bola interessante, tem um Guerreiro mais assistido, um Inter muito mais no ataque, então eu vejo que o Inter volta melhor. O teu quadro, o Grêmio vai ser rebaixado e o Inter vai ser campeão da Libertadores. Teu quadro faltou dizer isso, né? É um desastre propor, o Grêmio e o Internacional vai ganhar tudo. Utilizando a experiência de vocês como repórter, o que eu estou querendo propor aqui é que vai vencer quem administrar melhor, porque o dinheiro vai atrasar. É isso que eu quero dizer. Quantos times bons, Meneghetti, tu na tua vida de repórter, tu viste perder pelo departamento financeiro? O Internacional perdeu o Brasileiro pro Bahia porque não acertou o salário, a premiação dos jogadores. Mas daí é uma situação diferente. Mas eu quero dizer onde o valor impacta no vestiário. Eu quero dizer é que a partir de agora nós vamos ver, nós vimos histórias, nós temos centenas de histórias de treinadores que tiveram que administrar com salário atrasado.
Agora nós vamos viver isso. Mas os caras vão entender o porquê que atrasou o salário. Não interessa. Os caras vão mas saber tu o porquê segurar que a atrasou. cabeça deles no trabalho, tu sabe que é difícil.